Olá, eu sou Maria Arada, coordenadora dos programas de promoção da saúde da CEISA. E esse é o Qualivida TV CEISA Assistência Médica. Esse programa aborda questões sobre qualidade de vida, bem-estar e promoção da saúde. Tem como principal objetivo esclarecer dúvidas sobre a promoção da saúde e o bem-estar da população de um modo geral. Bem, nós temos hoje aqui como convidada a doutora Maria Luísa Hipólito. Ela é médica, obstetra, ginecologista. Ela participa de vários comitês aqui do nosso município de Guarulhos, bastante atuante nessa área e uma grande experiência no que nós vamos falar hoje, que é sobre a saúde da mulher. Nós sabemos que a manutenção do bem-estar da saúde da mulher, ela envolve vários fatores, desde o hereditário, a própria história de vida dessa mulher, né, num contexto social, num contexto cultural, que ela se insere. E nós temos também alguns problemas típicos, né, dessa questão de gênero, podemos falar assim. Então, doutora Luísa, para iniciarmos assim a nossa conversa, quais os principais problemas que a gente tem na área da saúde da mulher e como prevenir esses pontos principais? Bom, os cuidados, na verdade, que se tem, que é o mais importante, são justamente o quê? Os cuidados educativos, porque nós temos que sempre educar a população, seja de 0 a 80 anos, ou de 0 ao fim da vida, porque os cuidados educativos vão levar à prevenção. E quando você tem a prevenção, você não chega ao estágio final da doença. Doutora Maria Luísa, nós sabemos que uma grande preocupação na saúde da mulher é com relação ao câncer de colo de útero e os fatores de risco do câncer de mama. Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto aqui para nós? Os fatores educativos que levam à prevenção, em se tratando ao câncer do colo uterino, nós temos o quê? Que usar os preservativos masculinos e femininos. Os preservativos masculinos e femininos protegem das doenças sexualmente transmissíveis. E como doenças sexualmente transmissíveis, temos hoje o HPV, que é o principal causador do câncer do colo uterino da mulher. Atualmente já existem vacinas disponíveis para essa prevenção e, como tal, a mulher sexualmente ativa deve fazer seu exame de prevenção anual. O que é o exame de prevenção anual? É o Papa Nicolau, se houver algumas intercorrências, a colposcopias e, na verdade, o acompanhamento ginecológico. Para o exame de mama, é muito importante fazer sempre um rastreamento, até mesmo anual, para as mulheres menopausadas. Algumas que possuem antecedentes familiares hereditários, esse rastreamento começa aos 35 anos. Normalmente, aos 40, os rastreamentos já começam a ser feitos para quem não tem fator hereditário. Agora, existem fatores predisponentes que podem desencadear tabagismo, obesidade. Então, existem outros fatores também que cada profissional, com a história individual de cada paciente, vai traçar e seguir uma linha de tratamento. Doutora Maria Luísa, agora há pouco você falou da menopausa, né? Quando a gente iniciar o controle aí do câncer de mama. Mas, na realidade, eu acredito que a população tenha dúvida com relação ao que é o climatério e o que é a menopausa. Daria para você falar um pouquinho sobre isso? Quando nós falamos em climatério e menopausa, na verdade, as duas coisas estão englobadas. Quando a gente fala em menopausa, simplesmente é a parada das regras, é a parada do fluxo menstrual. Climatério já abrange uma coisa muito mais ampla. Normalmente, as pacientes entram nesta fase de 45 a 55 anos. Então, menopausa, a mulher que está em menopausa é aquela mulher que já não tem mais fluxo menstrual há pelo menos 2 anos seguidos. Nesta fase, doutora Maria Luísa, quais os principais cuidados que as mulheres devem ter? Na fase da menopausa, as mulheres têm que começar o quê? Pensar justamente no índice de massa corporal. É muito importante saber se você está acima do seu peso ou não.
fazer exames gerais, saber se você tem pressão alta, se você tem colesterol, triglicérides, diabetes, fazer toda a sua rotina ginecológica anual, principalmente em relação a mamas, em relação a toda essa parte ovariana, vai fazer toda a rotina, ultrassom, citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, a mamografia. Se existem alguns outros fatores predisponentes hoje em dia à osteoporose, então nós temos que fazer o quê? Orientações educativas, justamente essa parte alimentar, porque a partir do momento que você entra numa menopausa e, na verdade, você para com as suas regras, você tem a perda muito rápida do cálcio e os ossos vão ficando porosos com o passar dos anos. Então, precisa ter sempre uma orientação em relação a esse suporte de cálcio que a paciente usa. E às vezes não é importante só tomar o cálcio. Por quê? O sol é muito importante como fonte de vitamina D. Então, na verdade, são fatores o quê? Educativos e orientação a todas essas pacientes. Doutora Maria Luísa, no início da nossa conversa, você falou sobre a vacina do HPV. Quais as indicações hoje dessa vacina? Atualmente, nós temos vários laboratórios que estão saindo as vacinas para HPV. Alguns estão lidando com uma linha mais oncogênica. Quando eu falo linha mais oncogênica, eu quero dizer o seguinte, que são vacinas que se limitam aos vírus propriamente os que podem dar câncer de colo uterino. E outro laboratório que tem-se, na verdade, que temos as vacinas quadrivalentes, ela previne tanto os das verrugas genitais como os dois vírus de alta oncogenicidade. A vacina quadrivalente, ela está disponível nas redes particulares. Na rede pública ainda não é viável, ainda não está disponível esta vacina. Mas é de excelente aplicação e no Brasil ela é indicada para as crianças que estão nessa fase de adolescência até em torno de 25 anos. Mas a melhor forma é sempre conversar com o seu ginecologista, porque ele te acompanha, ele sabe de cada caso e ele é a melhor pessoa sempre para te indicar o uso dessa vacinação. Doutora Maria Luísa, já estamos encerrando aqui o nosso tempo, infelizmente, mas eu gostaria de saber, de uma maneira geral, quais os programas de promoção da saúde, em termos de ações e estratégia, que a gente deve estar focalizando? Os programas de promoção à saúde, a gente sempre tem que pensar o quê? No melhor índice, justamente, da população. Quando a gente pensa em programas de saúde, nós temos que pensar justamente de ações educativas, preventivas, sempre orientando a paciente na sua rotina ginecológica, orientando a paciente justamente no seu pré-natal, que vai ter que fazer a sua rotina de puerpério, orientando em relação à amamentação e, ao mesmo tempo, nessa fase de puerpério, nós trabalharmos muito bem com o fator de planejamento familiar. Por quê? O planejamento familiar, na verdade, quando você trabalha planejamento familiar, você ao mesmo tempo, você trabalha com as doenças sexualmente transmissíveis, você trabalha diminuindo os índices de mortalidade materno-infantil, diminuindo índices de RN de alto risco, tá? E o que a gente faz? A gente previne justamente várias gestações uma atrás da outra, e hoje, como todo mundo se sabe, o aborto indesejado e também é um meio de saúde pública, porque aquela paciente que engravidou sem ter orientação e entrando num aborto indesejado, ela pode correr um risco realmente e se tornar um caso de saúde pública. Então, o planejamento, na verdade, não é chegar aos métodos definitivos, mas sim adequar um método a cada paciente individual. Então, planejamento familiar é planejar, é uma coisa muito ampla. Então, não é você chegar e fazer uma coisa definitiva, e sim
estabelecer o melhor método para aquele convívio do seu momento. Bem, como podemos ver, bem ampla essa área, né? São várias as estratégias que nós temos aí para agir com relação à saúde da mulher. Em todo caso, você gostaria de fazer algumas considerações finais sobre esse tão vasto tema e tão importante aqui para nós hoje? Olha, eu acho o seguinte, a mulher é a essência. Como tal, é a essência do lar, é a essência de uma família. Na verdade, ela é o centro de tudo. A vida começa com a mulher. Se a própria mulher, que tem esse fator de dar a vida, ela não preserva a sua integridade, ela não preserva o seu corpo, como que nós podemos, então, não dar valor a isso? Então, nós temos o quê? Que capacitar cada vez mais a mulher, a sua consciência de mulher, a sua consciência de grande formadora de dar à luz. Dar à luz é dar uma nova vida e